Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades de enriquecimento que está diante dos nossos olhos no mercado cripto. Nós estamos em uma fase sem direcionamento, mas nós vamos avaliar isso e entender como que nós podemos tirar uma oportunidade de dentro dessa fase. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Mas chega de papo, bora direto ver dados on-chain. Aí, olha só, você deve estar cansado de ver que nos últimos dias eu estou comentando com você que a gente tem as carteiras, as principais carteiras do mercado cripto, elas estão acumulando. A gente saiu ali de uma fase de boa acumulação, houve uma distribuição das principais carteiras, e nesse momento elas voltam a acumular de uma maneira sutil. Não é uma maneira tão agressiva assim, mas só o fato da gente estar dentro da zona dos $70 mil, que é a nossa zona de all-time high, e as principais carteiras elas não estarem vendendo, isso é algo muito bom, é um sinal muito bullish que nós temos. Veja como que esses investidores, o smart money, o investidor de longo prazo ou o investidor institucional, olha só, você chama esses caras como você quiser. Tem pessoas que chamam de baleia, tem pessoas que falam que é quem manipula o mercado. Dentro das criptos, a gente consegue ver claramente se as pessoas estão manipulando ou não. A gente consegue ver claramente o que as carteiras elas estão fazendo. Essa é a beleza do mercado cripto. Se você for para o mercado tradicional, mercado de ações, meu amigo, você nunca vai conseguir saber o que o Warren Buffett ele está fazendo ou não. Dentro do mercado cripto, a gente consegue traquear a carteira da Mt. Gox para saber se vai ter venda ou não daqueles bitcoins de 10 anos atrás. Enfim, a gente consegue traquear tudo isso. Então a beleza do mercado cripto são os dados on-chain. E quando a gente olha aqui para esses investidores, o smart money ali, o investidor de longo prazo, a gente viu que esses caras vendeu de uma maneira bem forte quando a gente descobriu esse novo all-time high, quando a gente chegou nos $70 mil. E isso a gente vê no gráfico ali do Trend Score, onde a gente começou a ter um volume de distribuição também ali. Aqui a gente está analisando grupos de entidades diferentes, tá? Esse gráfico é só as principais carteiras, e dentro desse gráfico aqui eu quero saber quem que é o investidor de longo prazo, aquele cara que detém Bitcoin há um longo período, que já entendeu do ciclo de mercado e que consegue vender no topo, por exemplo, e ele vai comprar dentro da fase de capitulação. Veja que nesse momento nós não temos barras vermelhas aqui. Isso significa que o investidor de longo prazo ele não está vendendo nesse momento. Mais uma vez, isso daqui é um sinal extremamente bullish para nós, porque se os principais investidores eles não estão vendendo, isso nos tira uma pressão de venda do mercado. Se a gente analisar ali a quantidade de supply que está na mão desses caras, desse smart money do investidor de longo prazo, a gente vai ver que eles distribuíram bem pesados ali, mais uma vez, nos $70 mil, e eles voltaram a acumular de uma maneira sutil. Veja que essa linha laranja, ela está subindo. Desde quando a gente chegou dentro da nossa fase de capitulação, lá em 2022, esses investidores, eles vieram acumulando, obviamente, os caras compraram na região dos $20 mil, eles vendem sim parte das suas posições na região dos $70 mil, afinal de contas, o jogo desses investidores é exatamente multiplicar capital. Eu não sei se você sabe, mas um smart money, um investidor de longo prazo ou um investidor institucional, ele não está nos investimentos para se apaixonar por algum ativo. Você acha mesmo que a BlackRock acredita que Bitcoin só se compra, não se vende? Meu amigo, esses caras estão aqui para multiplicar dinheiro. Esse é o jogo desses investidores. Eu jogo esse jogo. Eu sou um investidor especulador. Olha só, eu amo as criptos. Eu amo poder viajar com a minha wallet no meu bolso, o meu dinheiro no meu bolso. Eu acredito que o Bitcoin ele é um meio sim de liberdade, é uma tecnologia que vai nos trazer essa liberdade de posse do nosso próprio dinheiro. Só que eu estou investindo para multiplicar dinheiro, porque saiba que essa liberdade do Bitcoin, um Bitcoin ele vale um Bitcoin. Se você está olhando para o preço do Bitcoin em dólar, saiba que você está dentro do mercado financeiro e não dentro da tecnologia. Então, você tem um objetivo de multiplicar o seu dinheiro.
Eu não acredito nessa que Bitcoin só se compra, não se vende. Acredito que sim, tem horas que devemos vender, tem horas que devemos realizar o nosso lucro e proteger o nosso capital para que a gente possa recomprar ele em um fundo de capitulação. Legal? Isso foi exatamente o que eu fiz no ciclo passado, e isso é o que eu estou fazendo nesse ciclo também. Não estou vendendo Bitcoin ainda nesse momento, porque grandes investidores, eles voltaram a acumular, por exemplo. Diante a isso, a gente vê que temos alvos, alvos cíclicos, por exemplo. Se a gente vê toda a movimentação que aconteceu ao longo desse ciclo que nós estamos ainda, a gente não chegou próximos de patamares de formação de topo. Por exemplo, que é essa linha dourada que a gente tem aqui em cima. Geralmente, próximo dessa linha dourada, a gente constitui o topo do mercado, tá? Isso daqui é uma valorização de 1000% de lucro somente dos investidores de longo prazo. Se a gente avaliar os ciclos anteriores, obviamente, cada vez o ciclo ele diminui a sua exponencialidade. Então veja que lá em 2014 a gente varou essa linha dourada, em 2018 a gente varou, só que de uma maneira menor do que foi em 2014, e em 2021 a gente só triscou nessa linha dourada. Isso daqui significa que a exponencialidade do Bitcoin ela diminui com o passar do tempo. Diante a isso, a gente não vai esperar que vamos bater nessa linha dourada nesse ciclo. Se a gente olhar essa linha dourada nesse momento, a gente está falando de Bitcoin em 215 mil dólares. Não, eu não acredito que a gente vai chegar em 215 mil dólares. Eu vou te mostrar outro indicador que nele sim eu acredito que a gente pode chegar dentro dessa região de preço. Segura aí, eu vou te mostrar em breve. Mas eu não acredito que nesse ciclo agora a gente vai chegar em 200 mil dólares. Gostaria de estar completamente errado, porque afinal de contas eu estou comprado. Se a gente for até os 200 mil dólares sem pressões de vendas, sem ter os investidores de longo prazo saindo do jogo, aí sim eu acredito nessa alta até 200 mil dólares e aí sim eu fico posicionado nessa alta até que os dados me apontem que a gente chegou em uma região de topo. Olha só, quando a gente olha para o Price Action, nós estamos dentro de uma fase sem direcionamento, uma fase pré-movimentação explosiva. De verdade, para mim, o que nós estamos vendo ainda é algo que vai acontecer. A última fase do ciclo, ela ainda não aconteceu. Eu vou te mostrar isso num próximo indicador. Isso quer dizer que tudo pode acontecer até essa última fase do ciclo chegar. E o jogo, ele tem mudado diariamente. E quem quer fazer dinheiro precisa estar jogando esse jogo ao vivo, mudando o tempo inteiro conforme o mercado ele está mudando. Porque saiba que o senhor mercado é quem nos dá as regras. Nós, investidores, não decidimos o que vai acontecer com o mercado. Por isso, a nossa análise ela precisa ser constante. Olha só, eu estou todos os dias aqui no canal fazendo análise. Todos os dias da semana eu paro, venho aqui e analiso o mercado cripto para você. Eu faço isso todos os dias, para mim e para você. Analiso dia a dia, todas as horas. Eu estou acompanhando o mercado o tempo inteiro. Porque eu quero saber qual que é o próximo step. Para que dessa forma eu consiga lucrar o máximo possível. E eu te pergunto, você quer lucrar o máximo possível? Você quer ter acesso às minhas decisões? Tem um lugar onde eu abro 100% das minhas decisões. E se você entrar, é somente você copiar e colar aquilo que eu faço. Olha só, muitas pessoas não sabem, mas 590 alunos acompanham as minhas decisões. Olha só o que o RB obteve de lucro. Ele simplesmente copiou e colou as minhas decisões e teve um lucro de R$ 34.931,67. Você também pode colocar esse Celta na sua garagem. Então, se você não tem anos de mercado, se você não sabe análise gráfica ou análise on-chain, nem tem tempo para ficar na frente do computador fazendo tudo isso ao longo do dia inteiro, você pode tomar a decisão hoje de seguir exatamente uma pessoa que está atenta a todas as regras do mercado. A regra que o mercado dá
meu amigo, uma delas só pode virar completamente o jogo para você. Você quer aprender a lucrar mais? Clica no primeiro link da descrição e começa hoje dentro da carteira Rumo ao Milhão. Porque pode ter certeza que um print desse daqui pode ser seu mais para frente. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos exatamente em uma fase de preparação. Nós estamos dentro de uma lateralização quando a gente olha para o price action. E quando a gente olha para a análise on-chain, a gente vê que temos coisas positivas. Os investidores de longo prazo, eles não estão vendendo, eles estão acumulando. As principais carteiras, elas não estão vendendo, elas estão acumulando. E quando a gente olha para ciclo de mercado, a gente vê que ainda não chegamos dentro da nossa última fase do ciclo. Essa fase azul é a fase eufórica, a fase mais exponencial, a fase que mais vai enriquecer os investidores. Ótimo você surfar da capitulação até aqui, mas ainda existe uma última fase a ser surfado, que é a fase da euforia. E quando a gente olha, por exemplo, para a volatilidade, nós vemos que a volatilidade ela está no seu menor patamar o possível. Em um passado recente, nós estivemos nesse patamar, dia 24 de fevereiro. A gente estava em 50 mil dólares e a gente deu uma pernada até os 73 mil dólares ali. Eu vejo que essa volatilidade ela vai estourar para cima e ela vai estourar em breve. E por que eu falo para você que a última fase do ciclo não aconteceu? É só porque eu estou olhando para esse indicador? Não. Eu não sou amador em acreditar que existe um indicador bala de prata. Um indicador que ele vai me falar perfeitamente a hora de comprar e a hora de vender. Meu amigo, se existisse isso, eu não acordaria todos os dias de manhã para poder analisar o mercado. Eu não analiso só para você. Essa análise aqui é um documentário das minhas análises, ou seja, eu paro de manhã para analisar o mercado. Para mim, a única coisa que eu faço é apertar o REC da câmera e gravar isso daqui para você. Se o indicador ele nos apontasse assim de uma maneira tão fácil, né? Se existisse um setup dos deuses, por exemplo, que, cara, simplesmente fala a hora de comprar e a hora de vender, meu amigo, eu não precisaria de analista. A XP, ela não teria aquela quantidade de funcionários analistas para poder tomar suas decisões. A BlackRock não teria um escritório ou um prédio inteiro de analistas para poder tomar suas decisões. Teria simplesmente seguido esse indicador. Então, quando a gente olha o NUPL, ele é um dos indicadores que nos apontam a fase do ciclo, mas a gente só pode olhar para outros indicadores também. Esse indicador aqui, para mim, é o olho da mosca, quando a gente olha ali o topo do mercado, qual que é a região que o Bitcoin ele costuma formar topo. Acima de 80% de risco, de 80% a 100% de risco. E quando a gente olha para isso, temos um alvo entre essa região de 80% de risco, estamos falando em Bitcoin em 100 mil dólares. 100% de risco, hoje estamos falando de Bitcoin em 152 mil dólares. Ou seja, se historicamente o olho da mosca do Bitcoin foi entre a região de 80% e 100% de risco, ótimo, nós temos alvos específicos aqui de 100 a 150. Nossa, Gui, a gente tem uma grande variação aí nesse meio. Quase que não sai a palavra aqui. Sim, a gente tem uma grande variação nesse meio. Por isso que a gente não acredita que vamos bater em um preço específico e a gente vai sair de dentro do mercado. Não, por isso a gente tem que analisar o mercado todos os dias. Quando a gente chegar nos 100 mil dólares, quando a gente chegar nos 80% de risco, a gente vai olhar para os investidores institucionais, a gente vai olhar para o smart money, para o investidor de longo prazo, para as corretoras, realização de lucro, e a gente vai entender se está havendo movimentações de saída, movimentações de distribuições. Caso as movimentações elas estejam agressivas nos 100 mil dólares, a gente vai esperar que nós vamos a 150? Obviamente que não. A gente vai chegar em uma região de resistência de topo. Então, é importante que você acompanhe o mercado todos os dias. E diante disso, você pode capturar as melhores oportunidades. Por exemplo, você pode focar em ativos que eles estão performando bem. Olha só, se a gente olha para a Ronin, ela está em tendência de alta. Ronin está acima da média de 200 períodos dentro de um gráfico diário. Um ativo que valia R$ 4,50, hoje ele está valendo R$ 2,90. Agora, a gente não vai investir, por exemplo, em ativos como Matic. Se a gente olha para a Matic, ela está simplesmente morta. Tendência de baixa, acima da média de 200 períodos,
estamos vendo que ela está no mesmo patamar de preço em maio de 2022. Significa que nos últimos 2 anos, a TIC não performou. Ela está simplesmente no 0 a 0. Então, é muito mais fácil que a gente foque em ativos específicos. Por isso que eu falo, se você quiser que eu tome todas essas decisões para você, que eu escolha os ativos, que eu saiba a hora da gente investir mais em Bitcoin, a hora da gente investir mais em altcoins, se a gente precisa diminuir o risco ou se a gente vai aumentar a nossa exponencialidade, deixa que eu tomo todas essas decisões. Você só precisa copiar e colar. Mais uma vez, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Bom, olhando para tudo isso, eu acredito que a gente vai ver em breve o Bitcoin rompendo essa região dos 73 mil dólares, tá? A gente entrou dentro de uma lateralização e eu comentei com você na data de ontem que essa região aqui era região de fundo, região de suporte. A gente teve um falso rompimento, olha que lindo, a gente rompeu essa região aqui na data de ontem, mas no candle seguinte a gente já engolfou o candle de rompimento. Isso daqui é uma famosa violinada. Por que uma violinada? Como que se toca um violino? Você segura o violino e você faz assim com a vareta. A vareta ela vai e volta. Por isso que nós chamamos de violinada. O preço ele foi lá embaixo e voltou. E agora a gente já está fazendo uma recuperação em V. Acredito que a gente já vai subir, já vai rasgar essa região aqui. Bom, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas, como nós estamos dentro de uma lateralização, eu vou respeitar o canal lateral até que ele seja rompido de uma maneira verdadeira. A partir do momento que ele rompe a linha superior, ótimo, a gente vai subir e quando a gente fizer esse rompimento aqui, a gente vai subir forte e sem freio, caso o rompimento ele seja verdadeiro. Por que a gente vai subir forte e sem freio? Porque a gente tem pontos de liquidações para acontecer dentro dessas regiões. A gente tem esse topo anterior e tem o topo aqui de all-time high que nós deixamos. Ou seja, a gente tem combustível para fazer liquidações em cascata. Um topo ele está perto do outro. Diante a isso, eu estou me preparando, eu estou me posicionando ainda dá tempo da gente se preparar. O momento de agora não é para as altcoins, mas a gente ainda vai ter a nossa altcoin season. A nossa altcoin season, ela ainda não aconteceu. E saiba que quando ela acontecer, meu amigo, você estará rindo à toa caso você comece a se preparar para esse movimento antes dele acontecer. E depois que acontecer, vai ser coisa muito rápida e você vai ter perdido a melhor fase do ciclo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!